Fala galera, aqui quem fala é o Du, sejam muito bem-vindos ao Super Multiverso. E o negócio é o seguinte, tá? A gente tá analisando aí os filmes de super-heróis dos anos 2000, já chegamos em 2003, já analisamos vários filmes desse ano e agora finalmente é hora de a gente falar de X-Men 2, aquele que foi considerado por muito tempo e ainda é considerado por muita gente como o melhor filme dos X-Men. E durante esse vídeo aqui eu vou tentar explicar mais ou menos aí por que a gente tem essa sensação de que esse filme é tão bom assim. Mas primeiro a gente tem um canal aqui que tá começando no YouTube, então eu vou pedir a ajuda de vocês, tá? Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, para vocês terem acesso a vários outros reviews aqui como esses. Deixa aí o seu like no vídeo e também pode comentar aqui sobre a review, pontos que você gostou, que não gostou, pra gente ir conversando, beleza? Bora lá então. Bom, é o seguinte, pode ter vários motivos do porquê X-Men 2 é considerado um ótimo filme de super-herói, mas o principal, na minha opinião, é porque ele é uma adaptação bem livre, diga-se de passagem, né? Mas ainda assim uma adaptação de uma história ótima dos X-Men chamada Deus Ama, o Homem Mata. E um dos motivos que faz Deus Ama, o Homem Mata ser tão bom é que essa história ela vai esquecer um pouquinho aquela velha intriga de super-herói versus vilão, raio azul aparecer no meio de Nova York. Cara, agora ela vai esquecer tudo isso e vai fazer uma história um pouquinho mais pé no chão, baseada naquele velho preconceito que os humanos têm contra os mutantes. Pois bem, vamos lá, vamos fazer rapidamente aqui um resumo sobre a história de Deus Ama, Homem Mata. Aqui a gente vai acompanhar, na verdade, o Reverendo Stryker. Note que ele não vai ser ainda um militar, né? Ele é um ex-militar na história, mas a gente já vai conhecer ele como reverendo, tá? Esse Reverendo Stryker, ele é um pastor daqueles que vai na televisão pregar ali a sua mensagem, só que essa mensagem que ele prega é totalmente anti-mutante, acaba sendo bem racista. E a gente vê que essa mensagem está se espalhando cada vez mais ali pelos Estados Unidos, cada vez mais gente vem se juntando a essa seita barra religião do Reverendo Stryker, todos eles odiando profundamente os mutantes, começando a achar ali que eles na verdade são abominações à vista de Deus, porque a Bíblia não fala sobre eles, o paraíso nunca foi mencionado como sendo para ser dado pelos mutantes, enfim, ele acaba pregando que os mutantes têm que ser destruídos a qualquer custo. Inclusive a gente vai ter um flashback ali que vai mostrar que o filho do Reverendo Stryker nasceu como mutante e ele foi lá e matou o próprio filho e acabou matando a esposa também, que não queria que ele matasse o filho dele. Enfim, realmente ele é bem extremista nesse quesito aí de matar os mutantes. E conforme a história vai avançando, a gente vê ali qual é o plano que ele vai acabar executando, tá? O plano dele é sequestrar o Professor Xavier para meio que forçar o Professor Xavier a matar ali os mutantes. Ele não vai conseguir matar todos os mutantes de uma vez, mas ele quer inclusive televisionar tudo isso, né, como ele sempre faz, para colocar ali a população de fato contra os mutantes. E aí nessa história vai se juntar o Magneto, que não gosta de ver ali os mutantes, que a organização do Stryker acaba matando. Realmente eles perseguem os mutantes mais fracos e crianças e literalmente acaba assassinando eles. Então o Magneto vai se juntar aqui ao grupo de X-Men para conseguir salvar ali o Professor Xavier. Entre mentes a gente vai acabar acompanhando ali os mutantes que o Stryker captura, incluindo o Professor Xavier. Ele tortura todo mundo, aí os X-Men que não são capturados vão lá resgatar ele, e aí no final acaba que tudo é televisionado. Eles começam a ter ali um debate, até que o Noturno aparece e o Reverendo Stryker vai querer atirar no Noturno, e aí um policial aleatório que não é mutante fala, não, peraí, atirar não, ele vai atirar primeiro no Reverendo Stryker, que acaba morrendo. Isso é só o resumo do resumo mesmo, tá? Mas se vocês pegarem essa história para ler, saiba que Deus Ama e Homem Mata é uma leitura que é realmente muito boa. Mas enfim, no caso vocês já perceberam que essa história ela foi parcialmente adaptada ali para o filme, né? Isso porque a gente vê lá no filme que o Stryker não é um reverendo, não é um religioso, ele continua sendo bem preconceituoso contra os mutantes, mas na verdade ele continua ali na sua carreira militar, ele se torna líder de uma divisão anti-mutante relacionada ao governo americano mesmo. Esse Stryker aí não mata seu filho, na verdade ele faz ali uma espécie de lobotização no filho dele para conseguir extrair um certo líquido da mente dele, que processado direito ali é capaz de controlar outros mutantes, mas o plano dele basicamente é o mesmo e até melhor, né? Ele quer sequestrar ali o Professor Xavier e utilizar ali o cérebro para fazer o Xavier matar todos os mutantes do mundo de uma vez só. Diga-se de passagem, essa é a melhor coisa que eles fizeram, porque além de mostrar pra gente que o importante ao adaptar uma história realmente é entender ali o cerne dela, além disso, quando a gente vai fazer um filme aí que é dedicado aí a jovens, a um público bem grande, e a gente vai falar de religião, realmente a gente tem que ter uma certa responsabilidade, e responsabilidade é tudo que o diretor desse filme, o Bryan Singer,
não teve durante X-Men 2. Isso porque o diretor, ele estava basicamente gravando esse filme inteiro na base ali de muitas drogas e álcool. Ele causou um monte de incidente no set com os atores que ele não queria que usasse dublê. Tinha ali personagens como a Mítica e o Noturno que ficavam de 5 a 9 horas se maquiando, e quando chegava na hora de gravar ele falava, não tô disposto para gravar hoje não. Tanto que chegou a um ponto em que todo o elenco ali se reuniu para ir lá no trailer do diretor Bryan Singer, bateram lá na porta, começaram a brigar, e coube ao atual chefão da Marvel, Kevin Feige, ser mandado lá no set de X-Men 2 com o objetivo específico de apaziguar ali os ânimos e fazer com que o filme continuasse indo e fazer com que o Bryan Singer andasse ali na linha. Isso porque o Kevin Feige, ele era produtor, tá? Um produtor ali associado, mas ainda assim ele era produtor desses filmes dos X-Men. Ou seja, o Bryan Singer é tão irresponsável que X-Men 2 quase não aconteceu, e inclusive ele ficou afastado da franquia depois disso por muito tempo. Ele não voltou para X-Men 3, para os filmes do Wolverine, ele foi voltar lá só em 2014 para o filme X-Men Era do Apocalipse. Então, enfim, ainda bem que ele não resolveu fazer essa história ali misturada com religião. Ele trouxe, na verdade, o cerne só de Deus Ama e o Homem Mata, né? O coração da história, ele trouxe ali para colocar no tipo de filme com ação e ficção científica que ele já havia feito. E é isso que ficou muito bom, tá? Não é um filme bestinha de super-herói, tem uma história bem legal ali por trás de tudo isso. Mas além de fazer essa adaptação bem interessante de Deus Ama, o Homem Mata, o filme também teve tempo de fazer um desenvolvimento muito bom de alguns de seus personagens, né? Para começar, a gente tem ali o personagem do Wolverine, que era um personagem que ele estava totalmente aficionado em saber o que aconteceu com ele, o passado dele. Durante esse filme aqui a gente vai vendo que o General Stryker, ele realmente estava envolvido ali no passado do Wolverine, e ele acaba falando, olha, se você me salvar, se você me ajudar, eu te conto sobre o seu passado, mas saiba que você veio até mim, que você não era uma pessoa muito boa, mas se você me ajudar eu te conto. Daí que o Wolverine, inicialmente a gente vê que ele pisa um pouco na bola, deixando ali a equipe sozinha para acabar caçando ali o General Stryker, mas com o tempo o arco do Wolverine vai se realizar ali, quando ele vai percebendo que é bom ele parar de perseguir a pessoa que ele era e começar a se concentrar na pessoa que ele é agora, e aí ele deixa então de procurar o General Stryker e vai ajudar ali a equipe de X-Men. Outro arco bem importante aqui dentro desse filme é o arco aqui da Jean Grey, porque a gente começa o filme mostrando que ela tá ali com seus poderes crescendo cada vez mais descontroladamente. Inclusive chega um ponto ali bem no início do filme, né, naquela cena ali do shopping, a gente chega ao ponto de ver que ela tá até prevendo um pouco do futuro, porque ela tem um certo descontrole ali, e a gente começa a ouvir falas dos personagens desse filme que a gente só vai ver lá no final do filme, ou seja, mostra que ela meio que tá vendo o futuro, tá perdendo o controle dos seus poderes, e isso vai ser importante porque ela vai percebendo isso cada vez mais, e quando chegar lá no final do filme, ela vai ter uma certa visão ali do futuro. Isso não vai mostrar, vai ficar implícito, tá, no que ela ouve. Ela vai acabar ouvindo ali, ela vai acabar percebendo que ela vai se tornar a Fênix, e por isso ela decide então se matar ali no lago, né? Ela poderia ter ajudado ali no final do filme o jato dos X-Men a sair do lago e ela sair junto, mas não, meio que ela decide ali, pelas falas dela, ela fala que esse é o único jeito e tal. Enfim, ela decide meio que tirar a própria vida para não se tornar a Fênix, coisa que a gente sabe que não vai adiantar muito bem, porque a gente vai ter o terceiro filme dedicado a ela, mas enfim, é um arco bem interessante. A gente vai ter aqui finalmente também o desenvolvimento da personagem da Tempestade, que eu reclamei lá no meu primeiro review do primeiro filme, que ela entra muda e sai calada. Aqui não, aqui realmente ela vai ter várias conversas bem interessantes, primeiramente ali com o Noturno, falando ali sobre como ela e ele se sentem em relação aos humanos. Ela meio que perdeu a sua fé, né, nessa jornada do Professor Xavier de conseguir a paz entre mutantes e humanos. Basicamente ela tá ali só para proteger os mutantes mesmo, porque ela não é tão radical assim quanto o Magneto, mas ainda assim ela vai acabar vendo nas falas ali do Noturno que não é bem assim que ela deveria encarar as coisas. E, inclusive, quando chegar mais pro final do filme, ela meio que vai liderar a equipe dos X-Men para fazer o resgate ali das crianças e o do Professor Xavier. Na verdade, esse filme ainda vai ter tempo para desenvolver até uns personagens secundários mirins ali, que é a Vampira, o Homem de Gelo e o Pyro. A gente vai ter algumas cenas ali dos dois usando seus poderes, um para proteger os X-Men, outro para atacar os policiais. A gente vai vendo ali que o Bob, né, o Homem de Gelo, e a Vampira vão cada vez se integrando mais, né, com a equipe principal de X-Men, ao mesmo tempo que o Pyro ele vai ficando cada vez mais distante e no final acaba indo ali junto com o Magneto.
Aliás, falando em Magneto, é uma outra coisa interessante aqui desse filme, né? Porque na HQ, o Magneto simplesmente se junta à equipe de X-Men para salvar o Professor Xavier. Ele vai lá, salva o Professor Xavier e vai embora. Já que no filme não, ele é mostrado aqui como um pouco mais vilanesco, como um pouco mais esperto do que só isso. Ele chega lá ao ponto de salvar o Xavier, mas em vez de salvar o professor, na verdade ele só muda ali a programação para, em vez de ele matar os mutantes, ele matar todos os humanos e vai embora. E aí vai caber ali a Jean Grey e a Tempestade de tentar salvar os humanos também. E como se não bastasse tudo isso, esse filme ainda tem ali cenas de ação muito boas, algumas cenas ali inclusive que são tão interessantes que elas acabaram sendo repetidas, né, em alguns outros filmes. Então a gente tem ali algumas cenas de ação, por exemplo, como Wolverine versus a Lady Fatal. A gente começa esse filme já abre com uma cena incrível do Noturno indo lá tentar matar o presidente americano, e essa cena, ela meio que se tornaria um padrão para a franquia tentar repetir várias cenas assim depois. Então é bem interessante, toda vez que a gente tem um filme do X-Men, ficar imaginando qual vai ser a cena de ação de um X-Men sozinho fazendo alguma coisa incrível. Portanto, não tem como eu chegar a outra conclusão que, mesmo se passando 20 anos depois de X-Men 2, ele continua sendo aí uma ótima adaptação dos quadrinhos para as telonas, um ótimo filme e um filme de super-herói realmente a ser relembrado por todo mundo. Bom, mas agora eu quero saber de vocês. Será que esse filme aqui tem algum ponto ruim que eu deixei de perceber, eu deixei de comentar aqui? Você realmente acha que esse filme envelheceu muito bem? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que a gente vai conversando aqui. Inclusive, embora eu tô trazendo um filme de super-herói na ordem, eu vou acabar trazendo outros filmes aí dos anos 2000 totalmente fora de ordem. Então você pode deixar aqui nos comentários a sua sugestão de filme pra gente trazer aqui pro canal, beleza? Então não esquece aí de se inscrever no canal, não esquece também de deixar um like se você chegou até aqui, e a gente se vê então no próximo vídeo.